Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala Galera dentro do CTcast. E eu te convido a se inscrever no canal, ativar as notificações e acompanhar semanalmente o nosso conteúdo nas plataformas do Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts, no YouTube e no site do CT Segurança. E eu conto com você para compartilhar esse conteúdo nos grupos de WhatsApp, no Telegram, nas redes sociais e incentivar os seus colegas a ouvir e participar junto com a gente. Com o patrocínio da X-Cabos Distribuidora, da Ogen Tecnologias Israelenses Inovadoras e da Techboard Latam, começa agora mais um episódio do CTcast. Eu sou o Kleber Reis e participam comigo neste episódio el professor Silvano Barbosa. Fala galera! E o nosso convidado especial de hoje, João Jauiche, está conosco. Olá a todos, muito obrigado pelo convite e a participação. João Jauiche é bacharel em administração de empresas, oficial da reserva do Exército Brasileiro, pós-graduado em Alta Direção de Seguridad pela Universidade Pontifícia Camilas de Madrid. Possui especialização em Planning and Management Security pela Barry University e gerenciamento de riscos ISO 31000 pela QSP. Certificação internacional no curso Operador de Quarto de Control pela ALAS, diretor convidado do Departamento de Segurança da Fiesp e vice-presidente do Conseg Morumbi. Foi professor de análise de riscos também lá na IMB Morumbi. Atua desde 1982 na área de segurança, com sólida convivência em projetos e programas de prevenção junto a condomínios horizontais e verticais. Experiência como gerente de operações de diversas empresas de segurança nacionais e multinacionais. Articulista de 2 programas semanais no canal do CT Segurança no YouTube, Condomínio Seguro e Arquitetura da Segurança. Muito bem-vindo, João. Muito obrigado. Obrigado pela apresentação. E o nosso tema de hoje será ambiente interativo na segurança. João, antes de a gente entrar especificamente nesse tema e você explicar para a nossa audiência o que é o ambiente interativo na segurança, conta para nós quem é João Jauiche e um pouco da sua história. É difícil falar da gente, né? Bom, eu sou um eterno vibrador com a minha área de atuação. Eu sou extremamente grato por trabalhar no que eu realmente gosto. É gostoso chegar na segunda-feira para poder retomar a semana e desempenhar as atividades. E nessa jornada, uma coisa que eu tenho aprendido bastante, Kleber, Silvano e quem nos acompanha, é gostar de gente, trabalhar com gente, falar com gente. Tem sido para mim constantemente um prêmio muito grande, poder receber assim, o sorriso onde você chega, com as pessoas das mais variadas classes, das mais variadas posições, dos mais variados temperamentos. Então isso tem me estimulado bastante, tem me dado um aprendizado constante. Aprender a conviver, trabalhar com gente. Eu sou, com muito orgulho, eterno, pai de um casal de filhos maravilhosos, já grandes, meus nenês estão grandes, formados, cada um seguindo o seu caminho, mas adoro vê-los, falar com eles, conviver com eles, aprender demais com eles. Sou um eterno apaixonado, assim, um pai com amor radical, né? Até meio babão, com orgulho, né? Não escondo, não evito, Ô, João, pratico. Quando o pessoal, às vezes eu falo, né? Putz, deixamos as crianças em casa. Nossa, vocês deixaram as crianças? Pois é, 18 e 23. O meu Luquinha tem 23, né? É por aí, os meus com 32 e 31. Mas é as crianças. As nossas eternas crianças. E assim, vindo de uma família bem estruturada, graças a Deus, muito legado do meu pai e da minha mãe, que apesar de simples, mas tem assim um carinho pela família muito grande. Só um exemplo que me marca bastante: quando eu avisei meu pai que eu ia casar, ele chorou, que ele ia perder o filho. Falei que ele ia ganhar mais uma pessoa, mas ele falou que ia perder o filho. E assim, minha mãe também extremamente amorosa, que deixou esse legado de convivência, de carinho, de educação. Meu pai era muito, eu não vou dizer rígido, porque ele não foi de bater,
mas ele é assim de chamar, olhar, né? Aquele olhar de pai que era dava firme. medo. A 1 quilômetro ele olhava, eu já vinha tremendo 1 quilômetro falar com ele. Isso era sermão, não tinha grito, não tinha bronca, mas essa questão da honestidade, da educação, que eu acho um grande legado que ele deixou para mim e para o meu irmão. E aí eu fui tentando construir, deixar isso aí de uma maneira, praticar isso aí de uma maneira, com um prazer muito grande. Gosto muito de fazer isso daqui, praticar essa situação, conversar com as pessoas, todas elas. O meu trabalho me permite variar e conviver com muitos tipos de pessoas. E olha, considero um dom pelo qual eu agradeço. A maioria esmagadora das vezes eu consigo conviver, relacionar, ter uma boa relação, tirar um sorriso, por respeitar, por entregar o respeito, que faço com prazer, com tranquilidade, para mim é uma coisa muito normal, e acabar recebendo de volta esse respeito, esse sorriso, esse carinho, essa consideração. Então isso me estimula bastante, me estimula muito mesmo. Fui pautado desde a infância, desde da infância mesmo, pelo esporte, né? Meu pai me colocou no judô quando tinha acho que 6 anos de idade, meu irmão seguiu o caminho também. Fomos muitos e muitos anos nessa área e ainda gostamos de nos mexer, né? Dói tudo, mas antigamente era fácil botar um WD-40, agora tem que ir para concessionária e o fabricante tem que dar opção ainda para ver se se encosta. Boa. Mas nós estamos rodando ainda, né? Tem quilometragem para queimar. Mas, ô João, faltou você falar aqui, você não citou pra gente, essa sua vida de tenor. De tenor. Da sua vida como músico, né? Cantando bolero pelas serenatas da vida. Silvano, eu nunca observei isso daqui, eu comecei a observar quando você começou a chamar atenção. Eu nunca prestei atenção nesse tipo de coisa. Quando você começou a chamar atenção para isso, que eu comecei a voltar o ouvido para esse tipo de coisa. Nunca reparei, nunca ninguém comentou, né? Assim, público, comentários, mas comecei a reparar quando você chamou a atenção. Até agradeço seu destaque. Para a audiência que está aqui escutando a gente e quiser entrar lá no canal do YouTube do CT Segurança, youtube.com/CT Segurança, você vai ver lá nos programas o Silvano sempre falando a voz aveludada do segmento, né, Silvano? Não, o João, eu sempre, enquanto eu participava junto com eles, tive a felicidade de poder estar junto no programa, né? E daí era o momento de apresentar o João, era sempre assim, agora o homem, a voz, as vogais, João Jauíche. Porque o cara tem um baita vozeirão. E eu nunca conheci um cara que tivesse tanta vogal no nome também, cara. Eu brinco que eu alfabetizei meus filhos no sobrenome. Boa. Ô, João, e aí entrando um pouco no nosso tema, conta pra nós o que você considera um ambiente interativo na segurança? Olha, eu faço questão sempre de dizer que não foi uma criação, foi uma percepção, coisas que já existem e que eu tentei conciliar num nome, num título. Então não é uma criação minha, não tenho essa arrogância de trazer para mim essa ideia. Mas de uma forma de tratar, de observar. Um ambiente interativo é um ambiente que na área da segurança, com todos os recursos que nós temos tecnológicos, e é claro, com o comportamento do recurso humano, permite que qualquer pessoa que esteja num determinado ambiente, que tenha um determinado tipo de controle, em vários graus, vários níveis, perceba que ela tem o conforto de estar sendo controlada ou de estar sendo protegida, ou então o desconforto de que está entrando num local que não deveria entrar, tá certo? Inclusive com algum tipo de resposta. Ou seja, o ambiente permite inteirar com quem está ali naquele momento, seja para uma ajuda ou seja para um alerta, para uma advertência. É isso que eu entendo como um ambiente interativo na segurança. Tá certo? Dando mais velocidade à resposta, não precisando de tanta gente no campo para isso, posso ter poucas pessoas gerenciando alguns sistemas e, se for o caso, segundo o protocolo e segundo o ambiente, ir até o local para poder fazer algum tipo de resposta, para atuar com algum tipo de resposta. Resumidamente, eu entendo isso como um ambiente interativo na segurança. Tá? Desde coisas simples, mas até as coisas mais avançadas, como radar e minas terrestres, né? Me explica uma coisa, a sua contribuição é consolidar essa ideia. Isso, nasceu na verdade de uma necessidade de um cliente, uma associação de moradores que tinha um serviço de segurança particular e nós fomos contratados para gerenciar o serviço e algumas necessidades haviam de
tomar conta no momento, estar quase que onipresente, mas com as limitações da presença dos homens circulando em ruas. Daí veio a ideia de algumas tecnologias já existentes, como tinham várias casas, praticamente todas tinham câmeras, de juntar essas imagens externas das ruas para que possam ser monitoradas com analíticos de vídeo. E aí criar uma interação entre a central que monitora com a equipe que está em campo. Mas isso não estava sendo suficiente, porque às vezes demandava o tempo de ser anunciado até a equipe chegar ao local e dar uma resposta, pelo menos com uma presença. Então precisava colocar alguma coisa a mais e nasceu uma ideia de colocar um giro LED, ou começou com um buzzer, uma campainha, quando o analítico da câmera detectava e gerava um pop-up através de uma saída ION, fazia ligar esse outro dispositivo. Mas a campainha começou a incomodar. Domingo, né, de manhã, à madrugada. Então nós substituímos a campainha, o som, por um estrobo. Então o giro LED e o estrobo. E a situação poderia ser ligada mediante o pop-up da câmera, quando era gerado o pop-up da câmera, ou de alguma maneira manual, via central de monitoramento. Eu comecei a interpretar, a entender, conviver muito com isso, gostar dessa situação e tentar de alguma maneira aprimorar a junção dessas pequenas tecnologias. Daí que veio a ideia de considerar isso. A partir daí, comecei a buscar outros conhecimentos do comportamento humano, das necessidades humanas, para entender como que a gente poderia, de alguma maneira, aprimorar esse conceito. E foi daí que nasceu essa ideia, juntar esses pequenos pedaços para que possa proporcionar algum tipo de informação. A partir de uma captação, seja qual for o meio, haver algum tipo de anúncio que a pessoa foi captada. Seja uma luz, seja uma voz gravada, seja uma voz, um áudio real, através de um bidirecional, de um sonofletor, para que a pessoa entenda que está numa área que não é devida, que está num local que é proibido, ou que se precisa de algum tipo de orientação, tá certo? Depois das questões físicas, passando para as questões móveis, que são os drones, que permitem também esse tipo de comunicação ou anúncio. E aí sim, com esse conceito, eu até às vezes fico constrangido em chamar de conceito, mas com a ideia de ambiente interativo de segurança, juntar dentro desse título, desse guarda-chuva, essas ideias que se juntam de tecnologia e recurso humano para poder atender essa necessidade da segurança. A ideia, né, que você está trazendo não é uma nova teoria, não é um produto a ser patenteado, não, você está simplesmente... É uma proposta de fazer melhor com os recursos, explorar melhor os recursos, né? É uma ideia, é uma forma de pensar, né? Uma perspectiva de aplicação. Exatamente. Prestando atenção nisso, em todas as conversas que a gente tem, num dos programas que nós fazemos no CT, teve um arquiteto que falou da neuroarquitetura. E um dos temas que ele citou, e eu fui correr atrás para poder pesquisar e compreender, dito como blind sight. É uma visão cega, é aquilo que a gente está aí na nossa cara, mas a gente não percebe. E eu sempre costumo fazer uma analogia com o seguinte: se você observar câmeras nos elevadores, você vai ver situações interessantes, engraçadas, às vezes constrangedoras. Na mídia sai várias vezes que um casal se agride no elevador, mesmo sabendo que é a câmera, a pessoa não raciocina para aquilo lá. Esse blind sight significa o seguinte, que eu tenho que dar alguns estímulos para que as pessoas possam voltar a raciocinar ou racionalizar com aquilo que está sendo objeto de controle. Imagine se você entrar no elevador e à sua entrada, boa noite, seja bem-vindo ao condomínio tal, bom dia. A pessoa volta a se lembrar que tem uma câmera e talvez não vai fazer as coisas que costuma fazer dentro do elevador, né? Desde se arrumar simplesmente, ou trocar algum tipo de carinho, ou então, sei lá, algum gestual ali que fica um pouco mais íntimo, né? Se as pessoas são lembradas disso, usando esse conceito do blind sight, ou seja, alertas, despertar a atenção, chamar a atenção, e eu uso isso inclusive para os operadores da sala de monitoramento, que eles tenham tarefas que entrem de maneira repetida, porém randômica, para que eles voltem a atenção para o que eles estão fazendo. Ficar olhando para uma câmera sem muita tarefa, a gente sabe que ele vai ter um reduzido tempo de processamento daquela imagem. Está olhando, mas não está processando. Se eu atribuir a ele
mudanças de raciocínio, de observação, de atenção, eu estimulo para que ele volte então a ter a atenção no foco que é necessário para ele. A mesma coisa se aplica a essa questão. A pessoa passa na rua, às vezes não lembra que tem uma câmera gravando. Se eu estimulo aquela pessoa a lembrar que tem uma câmera, seja por um sinal sonoro, visual, audível, a ideia é que a pessoa volte a prestar atenção e com isso tentar inibir cada vez mais a prática de uma ação delituosa ou manter um comportamento que seja diferente do que foi combinado, que está acertado dentro daquela pequena sociedade, micro-sociedade. Bem legal, João. E esse teu comentário de você estar olhando e não enxergando, isso é real, né? Então, eu já, na época de integrador, eu vivi isso na prática, num grande centro logístico. Aconteceu um evento, um roubo, e a imagem estava lá, só que ela estava lá no meio de milhares de outras imagens, tinha um operador olhando para as telas, né? E que de fato acabou não percebendo no momento a ação, e isso é legal a gente entender que vem evoluindo muito, né, o processo, de forma que de fato os operadores possam estar trabalhando nas exceções a partir de inputs que a própria tecnologia acaba nos trazendo, né? Uma grande evolução para a área da segurança. É verdade, é verdade. É um ambiente que me atrai bastante, sabe, Kleber? Dentro, no interior, a parte operacional dos operadores de monitoramento. Me interessa, acho muito interessante aquilo lá. A possibilidade que a gente tem lá dentro de poder fazer um gerenciamento e, é claro, contribuir de alguma maneira para que aquele ser humano, a partir das questões ergonômicas, de necessidades básicas, para que aquele ser humano possa dar um resultado melhor. Eu estava aqui buscando na minha mente qual seria o nome mais adequado, né, para essa sua proposta, né, já que não é uma teoria, enfim, né, não é um modelo de negócio, né, do tipo. Eu lembrei de um parceiro nosso de programa, o nosso amigo Carlos Faria, que é um filósofo, né? Então, essa tua ideia do ambiente interativo de segurança é uma filosofia de trabalho, então, né? Boa, talvez a gente consiga enquadrar dessa forma. Boa. Pode ser, sim, é verdade, uma filosofia de trabalho, uma filosofia de entregar algum tipo de serviço, né, de resultado. Uma boa ideia também, pode ser tarjada dessa maneira agora, daqui para frente, né? E eu vou mandar um salve para um outro parceiro de programa, Percival Barbosa, e aí eu já queria emendar uma pergunta, se dentro desse teu olhar, qual foi a influência do CEPTED? Grande. Assim, eu sou um adorador do CEPTED, eu acredito demais nesse conceito que ele trouxe, com o qual ele trabalha, né, de que o ambiente tem que ser responsivo, tem que dar mensagem, né? Eu ouvi isso também de uma área de arquitetura. O ambiente, o local tem que levar para você algum tipo de informação, seja de conforto, de bem-estar, algumas características sensoriais devem fazer parte do ambiente para que você possa se sentir com essa condição. Por que não levar isso para a segurança? Mas de uma maneira suave, né? Eu sou daquele tipo da era dinossáurica que a segurança ainda era feita no braço. Com o tempo, a gente vai aprendendo a usar menos braço e mais cérebro, né? E a ideia é trazer essa segurança, esse cuidado, esse gerenciamento, a prevenção e não a reação, de uma maneira sensorial. Qualquer pessoa tem uma forma de sentir. Todas as pessoas têm isso. Basta saber trabalhar, explorar essa situação. A arquitetura contribui muito com isso e, paralelo à arquitetura, o conceito CEPTED, que trabalha justamente com isso. Eu tenho que perceber onde é o meu limite, eu tenho que perceber por que caminho devo andar, qual é o meu controle, tenho que perceber que eu estou sendo vigiado, né? Uma vigilância natural, um dos primeiros pilares do CEPTED. Então é importante que a pessoa entenda essa situação, tenha essa percepção, tanto para seu conforto, estou numa área segura, porque estão vendo, estão olhando, tem o limite, ou tanto para o incômodo de quem quer uma ação delituosa. Não vou fazer porque estão de olho, tá certo? E não ver o vídeo gravado da ocorrência. Quando a jarra de leite começar a derramar, começar a curvar, tentar segurar para que o leite não caia sobre a mesa, né? Não ver o vídeo do leite derramado. Essa seria a ideia. E o CEPTED vem exatamente embalado já com essa situação. É entender as questões sensoriais e, através desses conceitos,
trabalhar isso utilizando os nossos vários recursos de eletrônica da segurança patrimonial, sem esquecer do recurso humano, fundamental, né? Eu sempre, por melhor que seja o equipamento, vai precisar de alguém para apertar o botãozinho ON. Se não apertar o ON, o maravilhoso equipamento não liga. Vai precisar de ser humano eternamente. Então, sem esquecer da enorme importância do ser humano para isso. E que também, Kleber, me permita estender um pouquinho, que também o executor da tarefa deve também ser trabalhado com essas questões sensoriais. Ser estimulado a um tipo de atenção, a um tipo de resposta, a um tipo de registro, a um tipo de tarefa, a um tipo de resposta, para que ele possa se sentir parte daquele processo, estar inserido naquele processo e, consequentemente, proporcionando mais resultado, né? Eu pedi recentemente autorização para um outro amigo de programa aí, o Eitan Magal, para criar um treinamento com um termo que ele usa, que é o caçador, né? O operador caçador, que eu acho que traduz muito bem. A gente tem que ficar, durante o meu turno de trabalho, achar pelo em casca de ovo, né? Tem que achar um pelo em casca de ovo. Tem que caçar uma situação. E eu estou realizando agora um curso de linguagem corporal para poder aprender e aí incluir nessas orientações, porque como é que eu vou observar? O que eu tenho que observar? Né? Veja atitude suspeita. O que é isso aí? Atitude suspeita. Tem que, de alguma maneira, traduzir. Então, eu estou aprendendo para poder ensinar o que são esses comportamentos, essa linguagem corporal, que pode, através de uma observação, que é uma sensação, uma característica do ser humano, através dessa observação ele pode captar no início um determinado comportamento e já providenciar alguma movimentação, um protocolo que encaminhe uma movimentação. Imagine vocês num shopping, o cara olhando para a loja de celular ou a joalheria que fica muito tempo ali na frente, passa 1, 2, 3 vezes com um comportamento diferente, porque ele não está apreciando e sim observando, que são situações diferentes. E eu capto essa situação, consigo fazer com que uma estrutura de segurança possa se movimentar de tal forma que ele entenda que, opa, me acharam, perdi a surpresa, já me atrapalhou a situação, sem ter ação violenta nenhuma. Essa é a ideia. Respondendo então diretamente, sem ser prolixo, o CEPTED traz exatamente esse conceito. Mergulhar no CEPTED, a gente consegue responder a essa filosofia que é o ambiente interativo de segurança. Fantástico. Eu sou obrigado a falar que eu sou fã demais, conheci por conta de vocês, participando lá da arquitetura de segurança e começando a conhecer os primeiros conceitos, e é muito legal ver o caminho, inclusive, que o programa que vocês estão dando aí para isso agora aqui no Brasil, tomando mais corpo. Parabéns. Obrigado. Ao Percival também, né, que é o pai idealizador. Sim, né? Ele é conhecido lá nos rincões como o pai Percival do CEPTED. Os rincões. Momento mergulhando no conhecimento. João, a indicação de um livro, ou um filme, ou um documentário que você recomenda para os nossos ouvintes. Se eu puder dividir assim, em livros que eu uso para trabalho e da vida. Da vida é o livro A Cabana. Não o filme, mas o livro. Eu vi os dois, o livro 2 vezes. Para mim foi um marco muito interessante, emocionante até por envolver pai, filhos, etc. Então, um livro da vida. Agora, livro que eu uso assim de cabeceira são 2 e recentemente uma terceira leitura aí que o Faria até indicou, eu segui, foi muito interessante, acabei de ler. O assim, de cabeceira é O Verdadeiro Poder, de Vicente Falcone. É uma aula de gestão ali muito interessante, numa linguagem extremamente interessante. Uma linguagem muito bacana, com fato, com cases que dá para entender exatamente tudo aquilo lá. O outro é A Arte da Guerra, que eu acho que toda hora você lê esse livro tem uma resposta, eles tiram uma frase diferente que não tinha percebido na leitura anterior. O recente é o Comece pelo Porquê, Simon Sinek. Bastante interessante. O livro é isso aí, comece pelo porquê. Antes de começar a explicar alguma coisa, dá o porquê, dá o motivo, o propósito, e aí você desenvolve. Começa pelo porquê. Eu comecei a mudar a minha forma de treinamento, começando pelo porquê, para trazer a atenção. Estou sentado aqui para fazer o quê? Né? E aí eu explico, e a pessoa consegue talvez captar melhor. Tem tido uma boa experiência.
Momento Passo do Gigante. João, Passo do Gigante é aquele ponto de inflexão, aquele momento da sua vida pessoal ou profissional em que você teve que enfrentar os seus medos e dar no mergulho que a gente chama do Passo do Gigante. Passo do Gigante, do João Jauiche. Eu estava numa situação bastante complicada, profissional, no momento que minha filha estava numa faculdade particular. E ela entrou para uma empresa júnior na faculdade e ela veio com um cartão de visita. E o cartão tinha o nomezinho dela e embaixo consultora. E eu falei, ô filha, que legal, né? Igual o pai. Eu falei, não, imagina pai, minhas técnicas são muito mais modernas. Eu fico imaginando você escutando isso, a cara que você fez, bicho. Foi uma das boas pauladas aí que eu levei. Falei, caramba, mas eu comecei a perceber o seguinte, eu tenho que me aprimorar, né? Se eu tinha o propósito de fazer o mesmo papel com meus pais, de deixar um legado para os filhos, tinha de alguma maneira buscar situações diferentes, né? Tinha que ou dar o exemplo, ou ser um motivador. E como eu estava, coincidentemente, nessa situação muito complicada, foi o momento do passo que eu imagino ter dado, da virada de mudar a minha forma de me ver. Se eu não estava me vendo bem, imagem que eu poderia passar? E eu busquei um auxílio profissional, entendo ter mudado, porque as coisas começaram a fluir de uma maneira positiva, vejo que os filhos me veem com essa maneira vibrante, animada, motivador. Uma frase que meu pai falava o seguinte, eu não quero que vocês falem, tô cansado e não sei. Batia muito nisso aqui, tô cansado por causa do esporte, né? Fala, pai, não vou treinar hoje, tô cansado. Fala, não, eu tô cansado, eu vim do trabalho agora, vim pegar você, vai treinar sim. Não tem, tô cansado. E não sei, fala, usa outra coisa. A língua portuguesa, desconheço no momento, não tenho essa informação. Mas não fala não sei, porque você escreve uma coisa na testa, né? Então eu comecei a buscar essa superação, maneiras de me enxergar para poder me entregar. Eu diria que é um passo constante, Kleber. Ele foi dado nessa época, foi o start, o insight, e eu continuo buscando sempre essa situação. Esse foi o meu passo, naquele momento de tentar me superar, me mostrar de maneira diferente. Momento mergulhando de cabeça. João, quando a gente fala que a gente vai mergulhar de cabeça, é que a gente vai fazer de verdade, com todas as nossas energias. Pode ser um projeto pessoal, um hobby, fora do trabalho. No que o João Jauiche mergulha de cabeça. Certa vez eu li um livro do Cortella, do Pondé e Carnal. Uma frase lá me marcou bastante. Felicidade é feita de momentos. E os momentos que eu procuro juntar, aproximar, deixar cada vez um intervalo menor entre um e outro, é viver a vida. Conviver com amigos, conviver com pessoas, conviver com famílias. Meus filhos me energizam muito. Um momento que eu tenho com eles me energia, me carrega a bateria. É um negócio impressionante, às vezes inexplicável. Eu figuro, faço analogia de carregar dessa maneira. E isso, assim, despertou. Olha só como são as coisas. Por que me marca bastante? Porque meu filho tinha 3 aninhos, ele estava numa feira de comidas típicas de países, né? Ele estava com 3 anos e pegou um papelzinho do chão e me deu. Esse papel dizia coisas mais ou menos assim, só uma vez. Só uma vez seu filho vai sentar no seu colo, só uma vez seu filho vai te pedir conselho, só uma vez você vai levar ele para uma festa, só uma vez ele vai te agradecer. Momentos, então aproveite esse momento, é onde eu procuro mergulhar de cabeça, desfrutar esse convívio com amigos, com família, com os filhos e até comigo mesmo. Eu tenho, assim, graças a Deus, a sorte de ter uma parceira forte de vida, né? Minha mulher forte de vida, assim, uma guerreira que me dá essa possibilidade de viver esses momentos fortes, intensamente, todos os dias. Tristeza ou alegria, tá tristeza, vamos superar, tá alegre, vamos comemorar. Essa situação que eu vejo de mergulhar de cabeça, em viver os momentos, porque a felicidade, acredito que ela é construída por vários momentos.
Até nesse livro eles brincam, se você for um eterno feliz, você está quase beirando a bobeira, né? Ficando uma pessoa tola. Mas alguns momentos de felicidade, o trabalho me dá muita felicidade, o resultado do trabalho, apresentar um trabalho depois que eu fiz todo o levantamento, o relatório, apresentar isso me dá felicidade. Ir pela primeira vez explicar ou esclarecer para as pessoas por que elas têm que se cuidar ou cuidar do seu ambiente. Esses momentos me dão muita felicidade, é onde eu mergulho de cabeça. Na vida. Eu achando que você ia falar que quando você dá um ipom no oponente, você fica feliz. O ipom no oponente, a filosofia dos dois ensina você a agradecer, né? Ele te possibilitou você chegar a esse ponto. Você agradece a ele. Né? Você não menospreza. Que legal. Agradece a ele. Não, agora quando você toma um ipom, o cara fala, agora leva do chão, João Joixa. Aí você fala assim, espera só um pouquinho. Vai demorar um pouco mais. Vai demorar, Primeira coisa que eu faço é ver se a carteirinha da assistência médica está em ordem, está lá, tem a remoção. Aí eu vou para a festa. Meu querido homem das vogais, né? Com relação ao assunto do ambiente interativo da segurança, como é que é a aplicação disso na operação e como é a gestão, o gerenciamento dessa sua filosofia? Tendo a gama de tecnologias e equipamentos existentes, construir um fluxo ou como eles vão estar juntos, se fazendo presente naquele ambiente, dando as informações ou o ambiente dando a mensagem para quem está passando por aquele ambiente. A mesma coisa acontece do outro lado, talvez de uma maneira inversa. As pessoas que estão ali monitorando serem receptivas, terem protocolos de recepção daquelas informações que vão acontecer, para poder exatamente saber o que fazer diante de uma informação, diante de um simples alerta, ou quando ele tem que iniciar um protocolo de resposta àquela questão. São construções de fluxos que envolvem parte da tecnologia e parte do ser humano, integrados e entrosados, sem o que só um, só outro, eu tenho reservas em entender que vai dar resultado. Se for somente a tecnologia, há que haver alguma forma de gestão do ser humano, mesmo que à distância, mesmo que seja uma intervenção à distância, que normalmente mas distância quero dizer não que seja às 24 horas, mas a forma de aplicação é essa. Juntar isso numa estrutura física. Vou dar um exemplo mais básico, tá? Um poste com suas câmeras, em cima um giro LED, e embaixo das câmeras as luzes de estrobo. Tudo isso ligado de uma maneira na elétrica e na eletrônica, tá certo? Com um software que permite analisar, através do analítico, o ambiente. Isso vai gerar uma série de informações, uma série de interação. Do outro lado, quem receber aquilo lá, dependendo do grau do protocolo que nós temos, é um anúncio de orientação, é um anúncio de algum tipo de providência, fechar alguma coisa, acender alguma luz, ligar uma gravação pré-gravada, gravação 1, gravação 2, por exemplo, o drone podendo avisar um grupo de pessoas que naquele ambiente é obrigado o uso da máscara, coisa que passou a fazer parte do nosso dia a dia. Uma gravação que não precisa estar toda hora o operador falando com diferentes tonalidades. Uma voz padrão é gravada e a gravação máscara é acionada para aquele momento ser avisado. O ambiente está interagindo com aquela pessoa. Eu assim, para mim é um mundo muito interessante, Silvano, muito bacana de conviver dentro de uma central de operações. Tem um filme que me remete muito isso daí, eu acho que é o Passageiro. Tom Hanks fica perdido no aeroporto, não pode sair de lá, senão ele está em... Terminal. O terminal. Num dado momento, o gerente do local puxa uma cadeira com uma xícara de café na mão, essa cena me é muito marcante, e vai para um video wall, várias câmeras, e começa ali a analisar. Naquele momento, quando o filme foi lançado, eu assisti pela primeira vez, naquele momento foi um daqueles insights que a gente tem, né, o cara vê o aeroporto inteiro sentado na cadeira com um cafezinho na mão. Maneiras de gerenciar, ele pode gerenciar tudo, não precisa ir para campo. Enquanto acontece algo no perímetro, ele não está vendo o que está acontecendo na pista, na esteira das bagagens, que pode ser locais de desvio, né? Ali ele consegue ver tudo. Com isso,
mais as inteligências que nós temos de eletrônicos, analíticos de vídeo, software de comportamento, mais o treinamento do pessoal para poder entender o que é um comportamento humano, o que é uma linguagem corporal, essa aplicação toda, mais, eu vejo assim, Silvano, mais do que os equipamentos, a capacidade do ser humano de receber estímulos sensoriais ou de aprender a ler estímulos sensoriais. Essa, para mim, é a tônica dessa filosofia de trabalho. Trabalhar com essa capacidade do ser humano, usando os recursos que a tecnologia nos permite ter aí à disposição. Cada semana tem uma novidade, né? Eu vejo assim a maneira de aplicar e gerenciar. É claro que ela está assim muito filosofal, dessa maneira que eu coloquei para vocês, né? Não dá tempo da gente poder esclarecer. É porque cada ambiente vai requerer um tipo de cuidado, vai permitir um tipo de observação. Exemplo, tem um condomínio que ele fica numa represa e eu não posso interferir na fauna e na flora. Então a luz não pode estar acesa, só acenderá quando algum sensor captar um movimento previamente marcado, por exemplo, um radar, que eu consigo ver o cara vindo de barco a centenas de metros de distância, e aquele sensor me acionar outros dispositivos, inclusive iluminação, só para aquele momento. Fora disso, eu não posso interferir na fauna. Animais que são noturnos não podem ser atrapalhados. Eu acho isso fantástico, ter que encontrar soluções para esse tipo de situação. Mas o ambiente não deixa de estar interativo. Ele vai responder. O ambiente vai ser interativo com quem veio de um local que não deveria vir. Junto a isso, eu posso subir um drone e do drone falar: a área particular, por favor, afaste-se. Se o cara continuar entrando, apesar das advertências, da interação que o ambiente teve, outra resposta, vai subindo, né? Vai tendo uma gradação essa resposta, aplicação, né, escalonável da resposta. E aproveitando, falando de ferramenta, temos aqui no digital várias ferramentas. Eu vou deixar o meu Instagram e o meu LinkedIn, é o @Eng de Engenharia, Eng Kleber Reis. Silvano, qual é o seu Instagram? É só você me procurar como Silvano Barbosa no Instagram e no LinkedIn também, que tá facinho. Muito bom. E João, quem quiser entrar em contato contigo, te localizar nas redes, qual é o seu @ e da Núcleo, né? Quem quiser entrar em contato com a Núcleo Consultoria. É o J. Jauishi, né? João Jauishi, todas as vogais no Jauishi. E da Núcleo, jj@nucleoconsult.com.br, nas formas de nos mantermos em contato. E para você que, como eu, tem dificuldades, eu vou soletrar. É João de João normal. Jauishi se soletra Jauiche. Exatamente. Jauiche. É o homem das vogais. Silvano, muito bom, tem Silvano. uma passagem que eu me lembro de um amigo da área quando eu estava em empresas de vigilância e a gente ia visitar clientes, o cara da área comercial, muito engraçado. Toda vez que eu chegava numa portaria, eu tenho que soletrar, né? Porque falam todos os nomes menos o Jauiche. E eu soletrava: olha, meu sobrenome é assim, J-A. E ele também falava: eu vou soletrar o sobrenome, S-I-L-V-A. Era Silva. Todas as vezes ele fazia isso e eu ria todas as vezes. Para poder manter o mesmo ritmo, né? João, super obrigado mais uma vez pela tua presença, pela tua participação e contribuição aqui no nosso CTcast, mas a gente não pode finalizar sem uma mensagem final do João Jauiche para nossa audiência. Eu tenho uma frase que eu uso embaixo da minha assinatura do e-mail particular, que é a seguinte: acredito bastante. Ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. Nos completamos sempre de alguma maneira. É o que eu quero deixar então para fechar. Ninguém é tão bom quanto todos nós juntos. Sensacional. E vem de encontro com uma hashtag que a gente usa todas as manhãs no Café com Segurança, a hashtag Unidos Somos Muito Mais Fortes, né? Exatamente. Muito bom. E, galera, super obrigado pela sua audiência aqui no nosso CTcast. Nos vemos semanalmente com episódios inéditos aqui no Fala, galera!